E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós estamos no capítulo 21, que fala sobre desdobramento, né? E aí André vem ajudando a gente a pensar um pouco sobre essa questão do desdobramento, seja ele natural, através do sono físico, né, que nós sempre fazemos, seja ele magnético. Mas ele vai começar a falar aqui no sono natural. E aí a gente já sabe que o sono é esse estado de emancipação da alma, né? Esse estado de liberdade do espírito, né? Em que ele consegue planar um pouquinho mais, né? Em que ele consegue perceber fatos, situações que no estado de vigília não são, não há possibilidade. Então, a gente vai traduzir aquilo que ele vem explicando para a gente. Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono por claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis. Qual criança que é solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. E, queridos, sobre essa questão do sono natural, né, o nosso André Luiz, ele vai falar primeiro, assim, sobre o sono. André Luiz, não, desculpe, Lamartine Palano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita. Ele fala assim: sono, estado de repouso normal e periódico, que no homem e nos animais superiores caracteriza-se especialmente pela supressão da atividade perceptiva e motora voluntária, que é variável em seu grau de profundidade, encontrando-se a vontade e a consciência, olha só, em suspensão temporária. Em espiritismo, entende-se que o sono é o repouso corpóreo pelo adormecimento dos sentidos, total inconsciência e insensibilidade, com o afastamento parcial do espírito, que permanece ligado por um laço fluídico prateado, é o tal cordão de prata, né? E aí, ele vem falando um pouquinho mais acerca do sono natural. E, nesse momento, esse trecho que nós lemos, André Luiz fala assim, a criatura ainda aparentemente aparentada com a animalidade primitivista. E aí vamos ver que parece até que André Luiz está ofendendo, mas não é não. A animalidade primitivista cuida de quê? A vida animal. Da alimentação, da reprodução, não é isso? Do repouso, do abrigo, das questões relacionadas à sobrevivência da vida material. E quando a gente está muito ligado nesse setor da animalidade primitivista, né? É assim que acontece, meus amigos. A gente deita e aí daqui a pouco vem a questão da comida, a questão da bebida, a questão do sexo, a questão do abrigo, né? Essas necessidades são necessidades básicas. Então, na mente, são essas imagens que vão e vêm, caracterizando aqueles sonhos que estão totalmente ligados às nossas questões material, né? E aí ele até fala aqui que nesse ensejo configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens, na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Então, é um vai e vem dentro daqueles acontecimentos que são os habituais da vida, né? É como se fosse um recordar
de alguma coisa e muitas vezes até como se fosse não só recordada de fatos, mas também uma antecipação daquelas questões que eu gostaria de viver. Então, uma projeção de algumas questões da vida futura, né? Então, a gente vai, assim, segurando, né? A gente vai entendendo, a gente vai refletindo acerca dessas imagens. E a gente pode aproveitar e refletir acerca dos nossos sonos, né? Dos nossos sonhos, tudo isso, gente. Tudo isso. A gente pode ganhar muito em qualidade de sono. E aí, o nosso querido Lamartine Palhano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, ele fala para a gente sobre o sono natural. Ele diz assim: suspensão momentânea da vida de relação, entorpecimento dos sentidos, durante o qual estão interrompidas as relações da alma com o mundo exterior por meio dos órgãos. O sono do corpo não implica o sono do espírito. E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque se a gente colocar na cabeça que na hora que o corpo dorme, nós espíritos vamos descansar, a gente vai estar planejando, programando uma inatividade desnecessária, uma ociosidade totalmente desnecessária. Então ele vai dizendo aqui, quer dizer, o espírito, frequentemente, ao contrário, está em momento de grande atividade. Por quê? Porque ele está sem a limitação, sem as amarras do corpo físico. E aí, meus queridos, vamos pensar, você, meu irmão, que está no leito de hospital, ou mesmo dentro de casa, está atrelado a um leito, né, pelas enfermidades. Você, meu irmão, que está com limitações na sua mobilidade, né, e até um pouco no seu pensamento. Você, meu irmão, que muitas vezes, pelo o envelhecimento, né, do corpo, está passando por, como se estivesse preso, a hora de soltar é a hora do sono. Porque essa limitação, pensa bem, meu querido irmão, essa limitação ela é apenas do corpo físico. É apenas o corpo que está limitado. Porque no corpo, a expressão sua é através dos 5 sentidos da vida material, né? Visão, audição, tato, palatar, olfato. Quando você sai, né, do corpo, a sensação é em todo ele. Esse vigor espiritual, ele pode permanecer. Mas se a gente ficar ligado totalmente às expressões das limitações da vida material, com toda certeza, vai ser muito difícil a gente ter essa atividade durante o sono físico, né? E ele fala, sua presença, quer dizer, a presença do espírito durante o sono, não é necessária no corpo. Por quê? As funções fisiológicas vão continuar a se efetuar, é claro que de uma forma mais branda do que no estado de vigília, porque não é necessário que esteja da forma ampla como a gente necessita para a realização dos trabalhos, das atividades diárias, né? Então, está ligada até o espírito pelo esse cordão prateado, pelos os outros cordões, né, que ligam aos chakras, aos plexos, ao centro de força, né? Está tudo ali. Mas aí, se a presença não é necessária ao corpo, enquanto o corpo repousa, o espírito aproveita para ir a diferentes lugares, visitar seus amigos ou reunir-se a outros espíritos e tirar desse manancial de ideias as que permanecem como intuição após o despertar do corpo. Então, a gente pode aproveitar esse momento, gente, para aprender, para visitar e até para criar condições que vão melhorar, que vão estabilizar
a nossa posição enquanto encarnado no corpo físico. Quantas vezes, e aí nós estudamos na obra Os Mensageiros, né? E também de André Luiz, e também na outra obra Obreiros da Vida Eterna, companheiros em estado terminal, com a saúde muito debilitada, sendo levados pelos espíritos perto do mar. Para quê? Para ver o refazimento, para ver o abrandamento das grandes dores. O abrandamento das grandes dores. Então, ali, alguns poderão ser preparados para a desencarnação, né, através do afrouxamento de alguns laços, e outros poderão ser preparados, né, poderão ser trabalhados, poderão ser ajudados no abrandamento das dores físicas, através de processos que a espiritualidade, que domina o processo da medicina espiritual, poderão fazer com todos nós. Então, meus queridos, a gente está vendo aqui um manancial de recursos. Um manancial de recursos. E ele continua nos falando assim, né? E aí, quando a gente acorda, vem a intuição. Aquela ideia que eu não havia pensado, e ela surge para a gente, né? Podendo dar resoluções boas. Agora, vamos pensar o seguinte, ele está falando aqui na animalidade primitivista. E aí, alguns espíritos mesmo, poderão, durante o sono físico, frequentar, e aí é o contrário, locais de orgia, locais de conversas menos úteis, e até travarem contato com mentes obsessoras, com espíritos obsessores. E aí a pessoa vai acordar com a intuição, vai. Mas aí não é a intuição para o melhor, para o bem, vai ser a intuição para o pior. Às vezes a criatura acorda mal-humorada, a criatura acorda pronta para criar uma confusão. Tem até aquele ditado que fala, né? Tem gente que levanta da cama já para criar confusão, para atormentar a vida do outro, tem. E aí a gente começa a ter uma outra visão. Nem sempre é só a própria pessoa, embora ela tenha responsabilidade porque ela criou esse campo. Mas muitas vezes ela é assediada por outros espíritos. E aí a gente tem, no domínio da mediunidade, me perdoem, aquele caso em que a mulher ela tem o ciúme. E aí, naquele momento, o espírito, que na verdade seria o obsessor do marido, mas não tem campo para atuar através dele, então vai para ela e começa a atiçar a história, né? Que não é só mediunidade, que não é só cavalheirismo, que não é nada disso, que ali tem intenções, só que ele consegue identificar essas atuações. E aí ele não fica contra ela. Eles não entram no processo de, vamos dizer assim, de briga, discussão, separação. Ele consegue abraçá-la e passar para ela todo o carinho, todo o amor, né? Como se estivesse tratando como uma criança. Então, essas sugestões também podem surgir durante o sono físico. Estamos aqui, meus amigos, nesse espaço do estudo das obras de André Luiz, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 21, intitulado Desdobramento. E nesse capítulo, a gente está no subtema no sono natural, em que ele fala das expressões da animalidade. Então, naquela criatura que tem essa expressão da animalidade, quando a gente falou a expressão da animalidade, é ligado apenas às questões materiais da sobrevivência, então ela vai configurar na onda mental, né, essas imagens com que ela acalenta, que ela gosta, que ela viveu ou que ela deseja viver. E aí são aqueles sonhos totalmente ligados às questões mais imediatas, né? Mas o Palhano, no dicionário de filosofia espírita, ele vem dizendo que pode ser diferente. E aí ele coloca, nos falando assim: a atividade do espírito durante o sono
manifesta-se algumas vezes pelo fenômeno da soniloquia, ou soniloca, não sei, ou do sonambulismo natural, mas isso desde que o espírito não esteja ausente. O sonho, e aí ele vai trazer para a gente, o sonho é a lembrança mais ou menos confusa que resta após o despertamento. E aí ele vai trazer para a gente essas questões do fenômeno do sono natural, né? Ele vai trazer para a gente as questões do sonho. E aí, meus amigos, a gente pode trazer algo que é muito importante para a nossa reflexão. Você se prepara para dormir? Ou o dia é tão cheio que na hora que você deita, você desmaia? Vamos pensar um pouquinho sobre isto? E no livro Momentos de Harmonia, da Joana de Ângeles, ela vai nos dando uma sugestão muito boa na hora do sono. É Momento de Harmonia, de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, a lição 13, intitulada Na Hora do Sono. E ela nos diz assim: o repouso mediante sono é indispensável ao equilíbrio psicofísico dos seres, especialmente do homem. O sono representa um grande contributo à saúde, à harmonia emocional, à lucidez mental, à ação nos diversos cometimentos da existência humana. Enquanto se processa o entorpecer de determinadas células corticais responsáveis pelo sono, liberam-se os clichês do inconsciente, que se transforma em catarse valiosa para a manutenção da paisagem mental equilibrada. Sobrecarregado pelas emoções resfriadas, pelas reminiscências dolorosas, pelas frustrações, pressões, ansiedades, que se transformam em conflitos e complexos variados, o inconsciente se desvela nos estados oníricos, que dão origem aos sonhos, de valor inegável aos psicanalistas para o estudo do comportamento e da personalidade. O sono natural é de relevante significação para a vida e sua preservação durante a existência corporal, na qual o espírito processa sua evolução. Com alguma justeza, alguns estudiosos do psiquismo afirmam que dormir é uma forma, olha só, gente, de morrer. Parecem-se, sem dúvida, os dois fenômenos biológicos, porquanto no sono o espírito se desprende parcialmente do corpo, enquanto que na ocorrência da morte dá-se o desligamento total dos liames espirituais. Assim, vamos prestar atenção, queridos. Conforme se durma ou se morra, isto é, de acordo com as ideias acalentadas e aceitas, manifestam-se as consequências idênticas. No caso do sono, o espírito ressuma as emoções que lhe são agradáveis, acontecidas ou não, o mesmo sucedendo na morte, o que, por sintonia, propicia vinculação com outras mentes, com outros espíritos semelhantes. Sonhos ou pesadelos, desdobramentos de pequeno, médio ou longo porte, são resultados, sabe de quê, meus amigos? Do estado emocional do indivíduo. Então vamos pensar nesse nosso estado emocional. Muitas vezes eu tenho muita pressa em deitar e dormir logo, mas eu vim de um dia em que eu me aborreci. Eu vim de um dia em que eu vamos dizer assim, me irritei. Eu vim de um dia em que eu chego no final da noite, parece que eu estou com peso de todas as frustrações, aquele cansaço muito grande. E aí ela nos diz assim: quando busques o repouso, cuida do panorama emocional através da meditação e renova a mente, recorrendo à oração. Repassa as atividades do dia e propõe-te a reabilitação nos incidentes que consideres infelizes, nos quais constates os teus erros. Não conduzas ao leito de dormir
pensamentos depressivos, angustiantes, coléricos, perturbadores. Olha que interessante, que orientação magistral. Os momentos que precedem o sono devem ser de higiene mental, de preparação para atividades outras, que ocorrerão durante o processo de repouso físico e mental. E continua a nossa querida Joana, outrossim, liberta-te das ideias perniciosas que são cultivadas com intensidade. O hábito de as fixares cria condicionamentos viciosos que atraem entidades semelhantes, que se te acercam e exploram-te as energias, exaurindo-te e dando início a lamentáveis processos de sutis obsessões, que se alongam normalmente durante o novo dia, repetindo-se exaustivamente, até além da morte. Então, meus amigos, Joana de Ângeles, nessa obra belíssima, Momentos de Harmonia, eu queria até avisar os ouvintes que o meu é aquele antigo, né? O meu, na verdade, foi logo a primeira edição de 1991. Hoje, essa série Momentos, ela está associada, são 2 momentos, né? O livro maior. O meu ainda é aquele livrinho, é pequenininho, mas tem um valor muito grande, é um livrinho de bolso. E eu estou no capítulo 13, que ela fala sobre na hora do sono. Então ela está explicando a gente como é que a gente pode dormir bem para sair disso que André Luiz falou, ó, essa animalidade primitivista. Que eu fico pensando que é o sono do homem da caverna, mas muitas vezes eu sou uma criatura da caverna no momento que a minha vida está toda atrelada às questões da sobrevivência, às questões da vida material. E aí ela fala mais pra gente. Olha só. Planeja o bem. Vitaliza-o com a mente. Vive-o desde antes de dormires. E tão pronto se deu o fenômeno biológico, amigos devotados do mundo espiritual te conduzirão a regiões felizes, a fim de mais te equipares para os tentames, onde ouvirás preciosos ensinamentos, vivendo momentos de arte, beleza e encorajamento, que se poderão refletir nos teus painéis mentais, como sonhos agradáveis, revigoradores, que te deixarão sensações de inefável bem-estar. Então, pensar em coisa boa antes de dormir, fazer projetos bons, tudo isso é saudável, vai nos ajudar. E continua ela nos dizendo, da mesma forma, quando arrastado a recintos licenciosos que o pensamento acalenta, o contato com os seres infelizes se transformará em pesadelos inqualificáveis, desgaste e exaustão, que se manifestarão como irritabilidade, indisposição e enfermidades outras. Os momentos precedentes ao sono são de vital importância para o período de repouso. Assim, não te descuides da educação da mente, da manutenção dos hábitos saudáveis e dos programas edificantes, a fim de que todas as tuas horas sejam proveitosas para o teu crescimento interior e uma existência de paz. Então, gente, a gente está na obra Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 21, intitulado Desdobramento, e estamos estudando o subtema no sono natural. Mas a gente aproveitou, já que ele fala em animalidade primitivista e que muitas vezes parece distante de nós, é claro que como encarnados nós temos as preocupações do dia a dia, as preocupações da atinência à sobrevivência, mas que no momento de dormir a gente até pode pensar nelas, mas vamos pensar fazendo um projeto bom, vamos pensar no melhor, vamos pensar na solução, vamos pensar na oração que pede ajuda e na certeza do objetivo, do sentido da vida. Porque quando a gente consegue se movimentar assim, a Joana nos fala, os benfeitores espirituais chegarão até nós.
E com toda certeza, meus amigos, benfeitor só pode fazer o bem, né? Benfeitor só pode ajudar. E a gente vai ser ajudado a ter um desligamento não só fisiológico, mas a gente vai ter um abrandamento da pressão psíquica. E esse abrandamento da pressão psíquica vai higienizando a nossa mente, proporcionando o repouso necessário para que a gente possa ter um bom despertar. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.